Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao canal Sacando Matemática. A questão é, determine a área achurada. Essa área que nós queremos calcular. A curva em azul é a parábola de equação y igual a x ao quadrado. E nós queremos esta área no intervalo de 2 a 5. Veja que o 4 e o 25, os valores de y correspondentes ao 5 e ao 2, eles não vão entrar no cálculo dessa área. Para o cálculo dessa área, nós precisamos da equação da função, que está aqui, e o intervalo de integração de 2 a 5. Certo? Eu coloquei, porque a função x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, 5 ao quadrado, 25, apenas isso. Apenas completando esse ponto e esse, com o x e o y, né? Tá? Então vamos lá. Como é que é feito esse cálculo? Em geral, a integral da função x elevada a n dx no intervalo de a até b, a integral dessa função é x soma 1 no expoente e elevado a n mais 1 dividido por esse expoente n mais 1. Aqui é n, né? Ali é x, tá? Essa função vai ser calculada no intervalo de a até b. Que função é essa aqui? Essa função é a antiderivada dessa x elevado a n. A função aqui é x elevado a n, certo? Essa é a antiderivada ou primitiva. Essa função aqui é a função cuja derivada resulta na função x elevado a n, chamada antiderivada ou primitiva. E pelo teorema fundamental do cálculo, isso aí é calculado assim, f de b menos o f de a. Então, quem é esse f? F pequeno, f de x, f pequeno é x elevado a n. E esse f grande, que função que é? É essa função que acabei de explicar. É a antiderivada ou primitiva, tá? Então, a caneta também é meio fraca. Vou pegar outra aqui. Então, nós temos lá a integral da função. Vamos calcular então a integral da função. Qual é a função que eu dei? Y igual a x ao quadrado. Então, integral de x ao quadrado dx. Qual o intervalo que está lá no desenho? Na figura. O intervalo é de 2 a 5. Certo? Então, veja lá. A função é y igual a x ao quadrado. Então, a integral de x ao quadrado. Qual é o intervalo de integração embaixo? De 2 a 5. Eixo x, né? Então, como é que calcula? Está ali. Então, isso aqui é igual a x elevado a 2 mais 1. Expoente n mais 1. 2 mais 1, 3. Dividido por 2 mais 1, 3. Vamos calcular essa função no intervalo de 2 até 5. É o f de b, que é o 5, menos o f de a, que é o 2. Então, vou substituir o x por 5, dando menos, substituir o x por 2.
Então como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. O x é 5 primeiro, né? 5 ao cubo sobre 3 menos 2 ao cubo sobre 3. Tá? 5 ao cubo. Veja que é uma subtração, denominador comum 3. 5 ao cubo, 125. Menos 2 ao cubo, 8. 125 menos 8 dá 117. 117 terços. Mas veja que a soma dos algarismos aqui dá 9. Quer dizer que 117 é múltiplo de 3. Vai dar exatamente 39 unidades. Aqui o y e o x estão em centímetros. Está vendo aí, ó? Centímetro e centímetro. Então 39 centímetros quadrados é o valor daquela área achurada. A área compreendida entre a curva y igual a x ao quadrado, entre o eixo x qual é a equação dele? É x igual a zero, lembra? X igual a zero. Contrário, né? Eu estou falando besteira aqui. A equação do eixo x é y igual a zero. Observa que todos os valores de x aqui têm o mesmo y. Qual é? Zero. Y igual a zero. A reta x igual a 2 e a reta x igual a 5. Essa superfície está limitada por essa curva e essas três retas. 39. Tá beleza? Agora eu quero te explicar sobre a questão da antiderivada, dessa função aqui, da f grande. Da f grande. A f grande aqui, a antiderivada, foi x3 sobre 3, né? Vamos chamar essa função de... Primeiro, vamos chamar essa função aqui de f de x. É a função x ao quadrado. A integral dela deu x ao cubo sobre 3. Essa aí é a f grande de x. Deu x3 sobre 3. O que é x? Aqui é 1/3. Então vou escrever assim, ó, 1/3 x ao cubo, certo? É aquela função ali, a f grande. Agora vamos calcular a derivada dessa f grande, você vai ver que vai dar o valor x ao quadrado, vai voltar na função. Por isso que ela é chamada antiderivada. Então veja lá, vamos calcular a derivada aqui. F' de x, que é a derivada da função f grande de x. Como é que você calcula a derivada nesse caso? O expoente 3 passa para frente multiplicando o coeficiente 1/3. Então vai ficar 3 vezes 1/3 x elevado a quanto? Subtrai uma unidade do expoente. 3 menos 1, 2. Quanto dá isso? 3 vezes 1/3. Quanto que é 3 vezes 1/3? É 1. 1 o quê? 1x ao quadrado. Então veja que a antiderivada é aquela função cuja derivada vai voltar na função inicial. Tá certo? Essa função é f grande aqui. Essa função aqui, ó. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Beleza? Então é isso por enquanto, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.